Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. Quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe a mim, recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Encerramos agora o capítulo 10 do Evangelho de São Mateus e já entramos até no capítulo 11. Jesus agora acaba de dar as instruções aos apóstolos de como eles devem anunciar, de como eles devem pregar a boa nova nas cidades, nas aldeias. É interessante que ele termina dizendo aqui que é para os apóstolos irem para as cidades deles. E Jesus aqui, nessa última instrução, ele traz uma coisa que nós não entendemos muito, né? Nós vamos tentar entender hoje. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os próprios familiares. Como pode uma coisa dessa? Jesus veio para dividir as famílias, enquanto a igreja sempre prega a unidade entre os familiares, e Jesus agora está dizendo que por causa dele vai acontecer isso, é uma grande verdade. Nas famílias, nós vamos encontrar pessoas que vão se decidir por Jesus e outras não. Nesse mundo secularizado, materialista que nós estamos vivendo e até ateísta, é isso que vai acontecer dentro das famílias. É uma guerra. Satanás, ele declarou uma guerra contra as famílias, porque ele sabe que é do seio da família que sai o cristão. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai declarar guerra. Nós vimos aqui na primeira leitura o início do livro do Êxodo, né, que prepara para a vinda de Moisés. Ali o faraó já declarando guerra, porque ele começou a perceber
que o número dos israelitas poderiam ser maior do que o número dos egípcios. Então, vamos matar as crianças, principalmente os meninos. Vamos matar todos, para que não haja, né, proliferação. É assim que Satanás faz. E Satanás, ele está de olho em quem? Repito, nas nossas famílias. Né? Esses dias eu falei para vocês, né, daquele coral que está surgindo agora aí na internet e que viralizou, o coral gay, aonde na letra da música eles vão se declarando, dizendo que o que eles vão pegar são os filhos, que eles vão converter as crianças. E depois que converter as crianças, e aqui converter as crianças não é para que as crianças se tornem cristãs, se tornem católicos, é converter a mentalidade das crianças de aceitarem essa questão aí da ideologia de gênero, de mudar o sexo, mudar, fazer com que as crianças elas entendam que é possível um homem viver com outro homem e uma mulher com uma outra mulher, e que eles poderão também mudar de sexo. E ali, né, naquele vídeo sedutor, porque é um vídeo sedutor, eles ainda têm a capacidade de dizer assim para os pais, que os pais devem ficar tranquilos, que os próprios filhos vão convertê-los. Satanás sabe aonde pegar. Pega as crianças. Os adultos não têm mais como mudar a mentalidade dos adultos, já estão de cabeça feita. Então, vamos começar por baixo. E começar por baixo como? Nas escolas, como eu dizia. Começar por baixo como? Nos filmes, nos desenhos animados, nas histórias, nas historinhas, né? E eu falava, olha, pais, vocês precisam observar os vossos filhos. Precisam observar. Vejam como é que eles estão brincando, vejam as opções que eles já estão fazendo. É preciso catequizar. Se eles estão querendo converter os nossos filhos, então a missão dos pais é essa, está vendo? Que missão grandiosa, catequizar os seus filhos. Esse final de semana eu encontrei uma pessoa que já há muitos anos eu não a encontrava. Logo quando eu entrei na Canção Nova, que foi no ano de 93, essa pessoa ela tentou fazer caminho para a Canção Nova. Ela tinha até uma amiga dela, e por incrível que pareça, ela trouxe a amiga dela também, e a amiga dela entrou na Canção Nova e ela não entrou. Hoje ela é casada, bem casada, tem uns filhos, mas ela veio não tirar a dúvida, mas ela veio apenas para reafirmar se realmente o que ela estava fazendo era correto. São pobres, não são ricos, mas ela tem um trabalho que tem ajudado muito na família, o esposo também trabalha, mas com essa questão da pandemia, está difícil as coisas. Só que ela já tem 2 filhos, que já estão maiores, e os filhos já estão com a cabeça meio que virada. Foi para as escolas, aprende aqui, aprende ali, amigo de cá, amigo de lá. E ela tem uma menina. E a preocupação dela é, eu preciso educar minha filha na lei de Deus e da igreja, mas eu tenho um trabalho, o que é que eu vou fazer? Já conversou com o esposo estava meio duvidoso, mas depois eles chegaram à devida conclusão, e ela veio perguntar, padre, eu devo ou não devo deixar o meu emprego para cuidar da minha filha? Porque está havendo até uma troca, né? Ela está indo trabalhar e o esposo está tomando conta.
da menina. E ela sabe que é ela que tem que educar. E a dúvida, o que é que eu faço? Ganha até razoavelmente bem. Aí diz que a filha fica dizendo, mamãe, mamãe, quando a senhora vem cuidar de mim? Eu preciso, mamãe, da senhora. Menina de 4 anos. Eu preciso da senhora. Aí, quando ela fala que vai entrar de férias, a filha começa a contar. E aí, mamãe, vai entrar de férias quando? E ela dizia, eu tenho que oferecer o meu Isaac, porque eu gosto muito do trabalho que eu tenho. Mas eu preciso cuidar da minha filha. Eu disse, olha, para que incomodar o Divino Espírito Santo, né? Eu não estou dizendo para você que porque você vai largar o emprego, significa que a situação financeira pode até melhorar, que Deus agora vai se utilizar de outro jeito. Olha, eu não sei, de repente vai piorar a situação financeira, mas você precisa cuidar da sua filha. Chore hoje cuidando da sua filha, para não chorar depois. Aí ela se sentiu aliviada. Ela me abraçou e depois ela foi embora dizendo assim, talvez nós não nos encontremos nunca mais. Ela falou assim, né? Porque depois de tantos anos, pode ser realmente que a gente não nos encontremos nunca mais. Mas olha, você vê que o raciocínio dessa mãe católica junto com o pai, embora seja uma dificuldade que eles poderão ter, mas eles estão dizendo, nós vamos ter que sacrificar a nossa vida pela nossa filha, porque já estão vendo que os filhos já estão mudando a cabeça. E como já não estão conseguindo mais tanto com os filhos, então agora eu não quero que minha filha também mude. E aí ela vai agora estar mais próxima. Foram 9 filhos, né? Vou mudar agora de assunto, mas sem mudar. 9 filhos que o casal São Luís e Santa Zélia tiveram. Os 4 primeiros filhos morreram. Não conseguiram ter. E o sofrimento de Zélia era esse. Mas, Senhor, se Tu me chamas para o matrimônio, porque ela queria ser religiosa e ele também, e não conseguiram, nem ele nem ela, acabaram se encontrando e aí casaram. E o sofrimento de terem 4 filhos, ela dizia, está entregue nas tuas mãos, pelo menos já dei 4 para o Senhor, mas e os outros? Eu queria ter filhos para cuidar. Nos primeiros 9 meses eles fizeram, né, o voto lá de castidade, mas graças a Deus encontraram um bom confessor que disse, ei, vamos parar com esse negócio, vocês casaram para formar família, para ter filhos, e que história é essa de vocês estarem vivendo a castidade? Não, vamos trabalhar. E desse trabalho vieram os 9, os 4 primeiros morreram, 5 filhas. Agora veja, das 5 filhas, todas elas se tornaram religiosas por causa do bom exemplo dos pais. Uma é santa, Santa Teresinha. A Leônida está no processo de canonização. 4 se tornaram carmelita, e é essa que está no processo, né, de beatificação dela. Ela foi da congregação das Visitandinas, que é de São Francisco de Sales, se eu não me engano. 2 filhas canonizadas, os pais canonizados, e provavelmente as outras serão canonizadas também. Mas por quê? Dedicação. Certo que
a mãe de Santa Teresinha, quando ela morreu, Santa Teresinha tinha 4 anos. E o pai dá o seguimento da criação, mas procura uma mulher que fosse uma mulher cristã, devota, na lei de Deus, para cuidar das filhas. Engraçado que eles não permitiam, o casal, que as filhas se tornassem vaidosas, porque as pessoas ficavam admiradas de ver aquelas meninas daquele jeito, Então, eles não permitiam que fizessem elogios para elas não ficarem orgulhosas. Isso aqui é uma coisa que os pais precisam ter em relação aos seus filhos quando estão crescendo, Aí a criança está crescendo, está imitando os pais, aí, de repente, encontra a criança lá fazendo o sinal da cruz, rezando, pedindo o texto, aí os pais ficam admirados, aí já colocam na internet, aí todo mundo elogia, aí as pessoas ficam... Ali diz, essa criança é diferente, pronto, perdeu a inocência. Ela já não vai mais fazer por algo que ela está fazendo interiormente, de forma inocente. Ela já vai fazer para os outros verem. Aí pronto, acabou, porque essa ramazinha nós temos, gostamos de ser elogiados, aí começa a fazer. Eles não permitiam que ninguém elogiasse os filhos. Na frente deles, não, para que elas, nas filhas, para que elas não pudessem crescer na vaidade. Para que essa profecia de Jesus não se realize como ele está dizendo aqui hoje. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos dos homens serão os próprios familiares. Para que isso não aconteça na sua família, vocês que têm crianças pequenas, por favor, mães, façam o seu papel. Nós vivemos num mundo onde o feminismo está aí, está tomando conta, as ideias estão entrando, então eu estou falando para as mães católicas, Eu não estou falando para as mães de fora. As de fora podem fazer o que quiser, embora não deveria ser, mas cada um faz suas escolhas. Então, eu estou falando para as mães católicas, cuidado com esse tal feminismo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar minhas coisas, eu tenho que fazer aquilo. E aí não querem ter filhos, e quando tem filhos, deixa os filhos contar com essa ou aquela pessoa, às vezes não sabe a índole daquela pessoa, e vai deixando, porque eu tenho que comprar isso, aí ficam separados dentro de casa, o dinheiro do meu esposo e o meu dinheiro, o dinheiro para eu comprar as minhas coisas. Não, o que é do seu esposo é seu, o que é da sua esposa é também do seu esposo. Mas por que essa diferenciação? Mas cada um no seu quadrado. Ser mãe, no sentido de cuidar da casa e de cuidar do filho, isso não é inferioridade. E é um grande trabalho. Não existe trabalho mais trabalhoso do que o de ser dona de casa e cuidar dos filhos. É 24 horas. Mas não é mais fácil eu ir para sair de casa, ficar nos meus computadores, trabalhando lá e ganhando meu dinheiro e deixando os filhos na mão do outro? E só vejo o filho no final da tarde? Ou à noite? Isso é morte para a família. A mãe tem um dom especial de educação. Você pode observar como a mãe tem um jeito de cuidar. A mãe cuida, o esposo, o pai provê, o pai sai para trabalhar e a mãe fica em casa, cuidando dos seus filhos. Graças a Deus, minha mãe foi assim. Eu nunca vi minha mãe lutando pelos direitos dela. Nunca vi. Vi assim, meu pai, mas minha mãe sentando, os dois.
Minha mãe ali dizendo, olha, meu pai chamava-se Ademaro, né? Já morreu, um nome bem diferente. Mas sentavam os dois e quando nós fazíamos alguma coisa, minha mãe chamava meu pai, os dois ali, olha, um só pensamento e um só coração. Nunca vi meu pai jogando na cara, quem provê as necessidades da casa sou eu, você é minha escrava. Não, nunca vi isso, não. Minha mãe simples nos educou. E eu não tenho problema de cura interior em relação a pai e mãe, não, porque meu pai e minha mãe eram próximos. Esse problema de cura interior existente no dia de hoje muitas coisas é por causa disso. A mãe fora, o pai fora, sente falta, estão tudo agora aí, com problema familiar. Porque os pais não são próximos. Então, por favor, esses dias, né, a minha sobrinha, ela casou agora no dia 8 de maio. Aí, quando foi no sábado passado, sexta-feira, aí tinha uma ligação dela lá. Aí depois eu fui, atendi, né? Aí conversei com os dois apareceram lá no vídeo, conferência ali. Ela, meu padrinho, porque eu sou padrinho dela, tem uma boa notícia. Eu disse, qual? Estou grávida. O Senhor não falou no dia do nosso casamento que era para nós termos filhos? Então, nós já tem uma criança aqui. Fui falar para o meu pai, que é o meu irmão, porque meu irmão trabalha em laboratório. Aí foi lá ver, né? Aí meu irmão gritou, caramba! Já sou vovô mais uma vez. Olha que coisa linda. Em maio casaram. Ela já está grávida. E ali eu já dei as orientações, né? Já vou dar um livro aí muito bom, o Catecismo como é, da família? Como é? Isso, o Catecismo da Educação. Já vou adquirir e vou mandar para eles, já falei. Eu disse, vocês já precisam já agora aprender como vocês devem cuidar dessa criança quando ela vir, para vocês instruírem ela na lei de Deus e da igreja. Está certo, padrinho. E o pai ali do lado na maior felicidade. Você vê os casais hoje casam, aí vão deixando lá para o futuro para terem filhos. E não querem ter logo. Eu não consigo entender essa dinâmica. Eu não consigo entender. Mas está bom, isso aqui é um detalhe. Mas já estou preocupado. Falei da ideologia de gênero, ela sabe muito bem, ele também, porque minha sobrinha, olha, o pai dela, educou bem na lei de Deus e da igreja. Educou muito bem. Tanto que o esposo dela era luterano. E ela conseguiu trazer para a igreja, ele já fez tudo, já recebeu o sacramento, está feliz na igreja católica, ele agora. Para que no futuro, meus irmãos, se acontecer dos seus filhos te entregar, porque você é católico, porque nesse mundo pagão aí, essa educação que está se tendo, a coisa como está se formando, então tudo está na mão, vai estar na mão do Estado mesmo, é o Estado que vai, isso nós já percebemos no dia a dia, e eles vão julgar que estão fazendo um bem, entregando os pais, porque os pais são católicos. E se isso vier a acontecer, os pais vão poder dizer assim, a minha parte eu fiz a minha parte. Então aqui vai, mais uma vez, a recomendação aos pais católicos. Rezem o terço em família. Enquanto o filho não vem, já criem o hábito, o esposo e a esposa, para quando a criança vier ouvir,
a criança já encontrar essa dinâmica do pai que reza para que eles rezem também. Ensinem as verdades da igreja para os seus filhos. É preciso ensinar. Porque as verdades da igreja são as verdades de nosso Senhor. E nós estamos vivendo num mundo de mentira. E os seus filhos não podem crescer na mentira. Então, a primeira coisa, ensinem os seus filhos, na medida que eles vão tendo o bom entendimento, falem do mistério da Santíssima Trindade, falem que nós temos um Deus que nos criou. Isso é infundir a fé, que na verdade já foi infundida no coração dos filhos no dia do batismo, a fé, a esperança e a caridade. E agora, essas três virtudes, elas precisam se tornar evidentes na vida deles. Então, são os pais que vão ensinando. Ensine quem é Deus, a existência de Deus, porque estão dizendo que Deus não existe. É isso que eles vão aprender na escola, que Deus não existe. Como aquela criança chegou em casa dizendo para os pais: papai e mamãe, a professora nos ensinou. Eu abro um parêntese, eu não estou falando de todos os professores. Mas que tem professores, doutrinadores, tem, que ensinam o que a igreja não quer que ensine. Então, fecha o parêntese e voltemos. Porque a minha professora disse que Deus não existe. E os pais vão ter que agora contra-argumentar diante do que ela aprendeu na escola para aprender em casa. O Deus Criador, Jesus Cristo, falar de Jesus, que Jesus é o nosso Redentor, que nós pecamos, que nós erramos, e Deus, na sua infinita misericórdia, deu o seu Filho para nos salvar, e que nos deu o seu Espírito, que é o Espírito Santo, que vai nos dar o entendimento dessas coisas. É preciso ensinar. Deixa eu ver aqui mais a minha cola, deixa eu aproximar aqui, que as letras estão pequenas, não estou vendo direito. Falar sobre os mandamentos da lei de Deus. Não fiquem esperando para quando crescer vai para a catequese. Não, a catequese já é em casa. Eles precisarão chegar na catequese e estar sabendo mais do que a catequista. Porque os primeiros catequistas são os pais. Falar sobre os mandamentos, o que significam os mandamentos, o porquê dos mandamentos. Que os mandamentos foram nos dados justamente para que nós não desobedecêssemos a Deus. E através dos mandamentos eles vão nos ensinar a amar a Deus de todo o coração. Falar para eles sobre os sacramentos que são necessários para a nossa santificação. E ali vai explicando, né? E aí já entra no mistério da Eucaristia. Ensinem os seus filhos a desejarem receber Jesus. E ensinem os seus filhos a entender que eles são pecadores e que eles precisam se confessar. Mas que coisa bonita, tá? Vem acontecendo isso aqui no confessionário, aqui no Pai das Misericórdias. Claro que não é só aqui, em todos os lugares. Chegam aquelas criancinhas que os pais ensinaram elas a confessarem. Mas que coisa bonita. Você está ali do lado, você não vê, mas você vê que é uma voz de criança. Aí você pergunta a idade, aí fala: eu tenho 7 anos, eu tenho 5 anos. Aí se ajoelha, aí começa a falar os pecadinhos delas. Que coisa linda! Os pais que já incentivam os seus filhos, desde pequeno, a entender que eles precisam se confessar. Não precisa esperar somente o filho e fazer a primeira comunhão, como nós dizemos, né, para ir se confessar. As crianças estão dentro de casa, estão brigando com o pai, estão brigando com a mãe. E é bonito quando eles falam assim, a pureza da criança, né? Briguei com meu irmãozinho.
Eles são assim diretos, né? Não ficam dando volta como os adultos. Eles já vão direto. Briguei, bati no meu irmãozinho, desobedeci a minha mãe e meu pai, está vendo? Entendendo que eles não podem desobedecer os pais. Porque os nossos filhos estão sendo criados para desobedecerem aos pais, tirando a autoridade dos pais. É assim que está o mundo. Os filhos estão mandando nos pais. Aí os pais ficam ali e dão aquela risadinha, né? E fica no mais ou menos. Tem que dar um tapinha de vez em quando para entender quem é a autoridade, viu? Para aprender o que é a autoridade. Essa disciplina que é necessária, né? Chama a atenção. Depois que chama a atenção, não consegue dar uma... Acho que sumiu agora na minha cabeça. Uma correção. Muito obrigado. Dá uma correção. Se não consegue na correção, aí sim dá umas palmadinhas. Essa é disciplina. A Igreja Católica ensina isso. Lá no livro lá dos Eclesiásticos, dos Provérbios, fala que o filho precisa também de uma varadinha. Não é para espancar, né? O que não pode é espancar, mas uma varadinha para ele sentir. É como tem pais que tem um cinto lá que diz assim, olha, o precioso, dá o nome de precioso, ou dá o nome, olha o precioso lá, a criança já fica, não, agora a criança vai crescer com problema, com traumatizada. Não vai crescer traumatizada não, eu apanhei muito também, não tenho trauma nenhum. Porque eu sabia que quando meu pai batia em mim e minha mãe também, era porque estava me corrigindo. Então é necessário fazer isso, porque se vocês não usam da autoridade que vocês têm, os filhos estão se tornando, né? Que coisa feia, quando nós encontramos determinados filhos por aí, né? Xingando o pai, a mãe. É eles que estão colocando os pais de castigo, né? Pode uma coisa dessa? Para nós católicos, não. Lá de fora do mundão, se vocês quiserem, pode educar seus filhos de qualquer jeito, pode deixar eles mandarem em você, que vocês vão ver no futuro o que é que vai acontecer. Falar do céu, que além desse mundo existe um lugar melhor, mas também existe um lugar pior. Aqueles que não obedecerem a Deus, não obedecerem os seus pais, serão castigados e irão para um lugar que se chama inferno. Eles precisam saber disso. Se Nossa Senhora falou para os pastorinhos que eram crianças, eles precisam saber que, se eles forem bons filhos, eles serão recompensados no céu com Deus, como muitos outros. E aí entra, né, a recompensa, falar da vida dos santos. Pais se empenhem em ler vida dos santos e vão contar histórias da vida dos santos para os seus filhos, porque assim eles vão crescendo, entendendo sobre esses homens e mulheres que deram a vida a Deus. Ensinar que a Igreja de Cristo é a católica. É a Igreja Católica com tantas seitas surgindo por aí, é como se todo mundo tivesse uma opção, escolha o lugar que você quer ir. Não, só existe uma escolha, é a Igreja Católica. Ensinem eles a pedir a bênção a vocês. Imagina, hoje os filhos, eles não estão mais entendendo o que é uma hierarquia, né? Olha bem, eles chamam os pais de você. Não, pai chama senhor. Mãe chama-se senhora. Tio chama senhor. Os mais velhos se chamam de senhor e senhora. Não, os filhos, você, chama a mãe de você. O pai, igualando, chamar pai e mãe de você é igualar, é colocar na... Não pode ser igualado. Até hoje eu chamo minha mãe de senhora. Tenho 55 anos, minha mãe 84, e no mês que vem ela vai fazer 85 anos. Eu chamo minha mãe de senhora ainda.
E lá em casa se pede a bênção, viu? Os filhinhos, os meus sobrinhos chegam assim, tá todos os tios, tudo ali, parente, tudo aí. Bença tio, bença mãe, bença avô, bença avó, sai assim pedindo. E todo mundo vai dizendo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vocês pensam que isso é pouco? É muito. Imagine um pai e uma mãe que abençoam seus filhos. É você, você, você e você. E não pede bênção. Bem, eu termino dizendo assim, deixa eu ver se tem mais uma. Consagre-os a Nossa Senhora e ao anjo da guarda. E a São José também. Termino dizendo assim, quem avisa, amigo é. E eu não estou falando como amigo, estou falando como pai, porque o Padre é pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.